Sr. Presidente da Assembleia Municipal, restantes membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. e Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos. Ao longo das últimas décadas, a cidade de Lisboa e a sua área metropolitana acumularam disfunções várias no que respeita à mobilidade urbana, fruto dos processos de urbanização desarticulada, com os consequentes prejuízos para toda a sociedade ao nível económico, social e ambiental. Tornou-se premente levar a cabo uma nova política de mobilidade assente numa maior integração ao nível das redes de transporte públicos, na disponibilidade de estacionamento periférico e na previsão de infraestruturas adequadas à circulação dedicada aos modos de mobilidade ativa. A Câmara Municipal de Lisboa tem desenvolvido, em conjunto com o Governo e com a área metropolitana de Lisboa, medidas para potenciar a utilização crescente do transporte público. Pela sua importância estruturante no novo paradigma de mobilidade, destacamos a implementação do passe navegante nas suas várias modalidades, metropolitano, municipal e família. É hoje mais que reconhecido que o preço dos transportes baixou significativamente para a generalidade dos utilizadores, concretizando assim uma medida fundamental de equidade, justiça social e coesão territorial. Uma família que utiliza o passe navegante metropolitano paga no máximo 80 euros, enquanto uma família que utiliza o navegante municipal paga 60 euros. Estes valores, francamente acessíveis, contribuem decisivamente para a utilização do transporte público e os efeitos desta medida são bem visíveis. Desde abril de 2019, a venda de títulos de transporte aumentou mais de 15% na área metropolitana de Lisboa entre abril e junho, relativamente ao mesmo período do ano passado. No mês de junho, por exemplo, foram vendidos 680 mil títulos, mais 24% que no período homólogo. Comparando a totalidade dos passos vendidos, navegante e outros, com o período homólogo de 2018, houve no mês de setembro um aumento de 25,5%. Os números do Instituto de Mobilidade e Transportes mostram também que o número de carros a passar a ponto 25 de abril no segundo semestre de 2019 tem sido mais baixo dos últimos anos. No passado mês de junho passaram 143 mil automóveis por dia, em média, nos dois sentidos a ponte, 6 mil carros a menos que em junho de 2018. A par com esta descida está o aumento da utilização de comboios e embarques, assim como dos parques de estacionamento das estações ferroviárias da margem sul, o que indicia que as populações estão efetivamente a trocar o transporte individual pelo coletivo, traduzindo-se este facto em menos automóveis a entrar diariamente na cidade de Lisboa. A par com estas medidas estruturantes para tornar mais atrativo o uso do transporte público, a Carris tem vindo igualmente a desenvolver outras medidas. Foram adquiridos 200 novos autocarros mais modernos e ambientalmente mais eficazes e foi já lançado o concurso público para a compra de 15 elétricos articulados. Desde 2017 foram também já inauguradas 14 novas carreiras de bairro que levam os moradores das freguesias às infraestruturas mais importantes da zona onde habitam. A Carris transportou mais 1.227.000 passageiros no mês de agosto de 2019, face ao mesmo período do ano passado, um crescimento de 14,3%. Os números provisórios de setembro apontam também para um aumento superior a 14%. O crescimento acumulado das viagens validadas a 2019 está em 8,26%, com um reforço acentuado desde que entrou em vigor o passo único. Entre janeiro e agosto de 2019, a oferta Carris cresceu 11% face ao igual período de 2017, tendo sido realizados mais 21,5 milhões de quilómetros. Uma intervenção igualmente importante no que diz respeito ao estacionamento da cidade está sendo desenvolvido pela EML, com o novo Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na via pública, por forma a garantir a prioridade aos residentes, nomeadamente estabelecendo a gratuidade do primeiro dístico. Registrar ainda a abertura de 2 novos parques de estacionamento para suprir necessidades, quer de residentes, quer de visitantes, localizados no Arieiro e em Campo de Ourique. Relativamente à infraestrutura ciclável, é de sublinhar a implementação já efetuada de cerca de 800 estacionamentos distribuídos por 300 locais. Relativamente aos transportes públicos, a Câmara Municipal de Lisboa prevê ainda um investimento total de 31,1 milhões de euros na Carris em 2020. Este montante vai permitir, entre outros pontos, dar resposta ao aumento da procura, melhorar a qualidade e frequência dos transportes, alargar a oferta nos dias úteis, fins de semana e noites, prolongando horários e carreiras e lançar novas carreiras de bairro. Na cidade de Lisboa, prevê-se assim um aumento de 40% nos transportes públicos, para um total de 693 autocarros já no próximo ano, com mais carreiras de bairro e novas faixas bus. Uma outra área central nas nossas preocupações diz respeito ao acesso à habitação em Lisboa.
Um estudo recente comprova a elevada taxa de esforço a que estão submetidas as famílias, quer no caso da aquisição de casa própria, quer no que se refere ao mercado de arrendamento, em 11 dos 18 concelhos que compõem a área metropolitana de Lisboa, taxa de esforço que atinge os valores mais elevados em Lisboa. A falta de casa a preços acessíveis foi provocada pela subida exponencial das rendas, a precarização dos vínculos contratuais, as alterações de natureza do alojamento local que passou a retirar mais casas do mercado de arrendamento e as baixas taxas de juros que em Lisboa, como em Berlim ou em Paris, levaram muitos capitais e fundos a deslocarem-se para o investimento no imobiliário urbano, contribuindo para grandes subidas nos preços das casas. O município está a procurar responder a esta situação mobilizando todos os meios ao seu alcance. A Câmara Municipal de Lisboa, cumprindo o que propôs na Estratégia Local de Habitação e alicerçada no Programa Local de Habitação que esta Assembleia aprovou, tem enfrentado de forma positiva o problema da falta de casas a preços acessíveis que afeta uma percentagem elevada da população da cidade de Lisboa. A resposta do município de Lisboa em habitação abrange já cerca de 25 mil famílias, mais 15% da população da cidade. É a maior do país, com estratégias que estão a ser diversificadas em função das novas necessidades da população e que tem neste momento 3 instrumentos principais. A renda apoiada, atribuída em função da carência económica das famílias candidatas. A renda acessível para classes de rendimentos intermédios com 3 vertentes. 100% pública, com investimento privado, prevendo renda acessível concessões, com o setor cooperativo, cujo programa está a ser preparado. E o subsídio municipal ao arrendamento, programa de apoio ao arrendamento, através de subsídios atribuídos às famílias. No programa de renda acessível, o município de Lisboa estabeleceu como objetivo central a colocação de 6 mil novas casas no mercado de arrendamento, destinadas a famílias com rendimentos intermédios, intervindo de forma massiva na oferta de forma a regular o mercado e a possibilitar a fixação de novas famílias na cidade. Para este signo adquiriu já o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 11 edifícios, todos eles localizados em zonas centrais da cidade, que estão já em processo de reabilitação, em que entrarão no mercado de renda acessível a curto prazo, contribuindo com mais de 250 focos e 226 quartos para estudantes. Cresce ainda a operação em curso na Freguesia da Ajuda, onde se encontra também já em construção de 20 fogos. Juntamente com 100 fogos de património municipal a serem intervencionados, vão constituir a primeira bolsa do programa de renda acessível, abrir já em outubro no portal da habitação. Outra vertente da estratégia municipal destacar é o programa Habitar o Centro Histórico, desenvolvido pelo município para conter o abandono das populações dos bairros históricos, conta já com 2 edições, a primeira com as freguesias de Santa Maria Maior, Misericórdia, Santo António e São Vicente, freguesias às quais se juntaram Arroios e Estrela na segunda edição. No total são mais de 50 habitações usadas para evitar a saída de famílias que estão em risco de perder a sua casa. Foi também celebrado o acordo de colaboração, o abrigo do programa Primeiro Direito, que visa financiar 4.500 habitações destinadas a famílias com menores recursos financeiros, quer na vertente de reabilitação do edificado, quer na do apoio ao arrendamento, o que envolve um investimento de cerca de 240 milhões, dos quais 81 milhões de euros são provenientes da comparticipação a fundo perdido. Para 2020, o Orçamento Municipal prevê 99 milhões de euros para investimento em habitação, cerca de 10% do orçamento total da Câmara. Este investimento vai ser distribuído pelas várias vertentes citadas, desde rendas acessíveis à reabilitação de imóveis públicos. Outra componente prevista passa pela reabilitação e construção do património público. Para o próximo ano estão previstos 781 fogos e para o ano 2020, 2.287 fogos. O ano 2020 vai ficar marcado pela entrada em vigor do novo Regulamento Municipal de Direito à Habitação, instrumento fundamental de enquadramento no acesso justo à habitação. A Câmara Municipal de Lisboa, sob a liderança de Fernando Medina, está a responder de forma exemplar ao desafio de assegurar o direito à mobilidade dos cidadãos e a construir novas respostas com imaginação e determinação para assegurar o acesso à habitação não apenas das populações socialmente mais vulneráveis, mas das classes médias que se confrontam com a dificuldade de encontrar casas a preços acessíveis. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigada, Sra. Presidente. Quero começar a minha intervenção por falar sobre este debate do Estado da cidade e por repudiar a forma, o conteúdo e a forma de mau número de circo que assistimos aqui nesta Assembleia Municipal. Um local que deve ser debate de ideias, de propostas e não de ataques gratuitos entre eleitos.
Nos últimos tempos temos assistido a formas menos próprias e pouco dignificantes de alguns deputados naquilo que deve presidir ao seu uso da palavra. Parece aqui um concurso de Got Talent e isto é completamente inaceitável. Lamento que a senhora deputada Alinol não esteja presente para ouvir as respostas do senhor Presidente à sua intervenção. Deputada, eu peço desculpa, tenho que interromper só para dizer uma coisa, que a senhora deputada veio aqui agora mesmo dizer-me que tinha o pai para ser operado de urgência, neste momento entrar no hospital, portanto é essa a razão pela qual não está presente. Lamento obviamente que sejam esses os motivos. De qualquer forma, gostaria que estivesse aqui presente para ouvir este nosso reparo do Partido Socialista, que de facto achamos que não pode continuar. Esta casa e os cidadãos merecem o respeito dos seus eleitos e, portanto, também apelar à mesa que intervenções desta natureza não sejam desencorajadas, porque efetivamente não respeitam esta instituição e esta instituição merece-nos o maior respeito. Bom, senhores deputados, neste balanço do estado da cidade, resolvemos dar prioridade a um aspecto que consideramos estruturante e marcante para o futuro da cidade. Refiro-me a Lisboa Capital Verde Europeia 2020, um evento que consagrou a nossa cidade ao nível das melhores em matéria de sustentabilidade ambiental. Mais que isso, ser capital verde não é sermos a cidade mais verde da Europa, nem o galardão pretende ser uma taça para nos sentirmos confortáveis com o que tem sido feito, mas é um reconhecimento pela consistente mudança em vários indicadores de sustentabilidade. Trata-se de um reconhecimento e de um trabalho consistente de 12 anos em políticas de sustentabilidade, nem sempre fáceis, nem sempre implementadas em cenários favoráveis economicamente, nem sempre compreendidas à primeira, até muitas vezes incompreendidas numa primeira abordagem. Não foi, nem tem sido um caminho fácil. Na hora de celebrar o galardão, celebramos também esta capacidade de gerar consensos que permitam, afinal, conseguir fazer avançar a cidade. Foram 12 anos em que se reverteu o paradigma de uma cidade que só via mais construção, mais carro, mais betão e menos verde, para outro projeto que se tem consolidado em torno de aliar o ambiente, não como um fim em si mesmo, mas como uma forma de alavancar a cidade, um modelo de cidade onde a inclusão social, a economia em crescimento, a segurança, o bem-estar, a cidadania, a tolerância e o direito à cidade estão em sintonia. O ambiente, no fundo, é isto, qualidade de vida, verdadeira e completa qualidade de vida suportada na sustentabilidade ambiental. E porque estamos a menos de 3 meses de 2020, queremos aqui hoje assinalar Lisboa Capital Verde Europeia 2020, sobretudo não pelo que será, mas por este percurso de 12 anos. Destacamos uma cidade que mudou o seu PDM para apostar na qualificação urbana e na criação de uma estrutura ecológica em toda a cidade. Um programa com 9 corredores verdes, 5 já construídos e 4 em obra, que permitiram até agora mais de 350 hectares de novas zonas verdes, mais 15% de zonas verdes do que quando partimos para esta aventura. Corredores verdes, muito definidos há décadas, viram a luz apenas nos últimos anos. Em 2012, o primeiro, Monsanto, Parque Eduardo VII, 7 pontos ciclopedonais e agora a 8ª sobre a calçada de Carris a caminho. Está para breve a abertura de parte do corredor verde de Alcântara até à Quinta da Bela Flor e também o Parque Ribeirinho Oriente, que está com a obra praticamente concluída. Prosseguem agora a bom ritmo as obras no Parque Verde da Feira Popular, a que se somarão os parques urbanos do Val do Forno, com obra em 2020, e a ligação dos Alcotins ao Val da Ameixoeira pela ponte sobre a calçada de Carris no corredor verde periférico. No próximo ano abrirá a segunda fase do Parque Urbano Verde da Montanha e mais cedo ainda o Parque Urbano do Val Fundão, que está atualmente em obra. De realçar ainda em matéria de estrutura verde, 2 projetos. A abertura de todo o corredor verde do Val de Alcântara, com a qualificação da Avenida de Ceuta, e outro parque, e um novo parque na Praça de Espanha, um projeto emblemático da Lisboa Capital Verde 2020, que transformará um cruzamento rodoviário num parque urbano, uma obra verdadeiramente impressionante. Lisboa é hoje uma cidade verde que trouxe as pessoas para os parques, com dezenas de novos parques infantis, quiosques, elementos de água a funcionar, parques caninos e mais de 650 talhões de hortas urbanas em 2 dezenas de parques hortícolas, sendo que estão para abrir mais 4 parques hortícolas, chegando-se assim aos 1000 talhões de hortas, tornando Lisboa numa das cidades com maior presença de hortas urbanas na Europa.
O Parque Florestal de Monsanto recebeu há 2 anos a certificação de gestão florestal. Certificação essa que foi renovada após várias e exigentes auditorias, permitindo articular de uma forma notável as exigências de se conseguir ter um parque florestal mais resiliente aos fogos, com práticas sustentáveis em matéria de conservação da natureza e da biodiversidade, controlando os combustíveis de forma criteriosa, sem comprometer a riqueza do seu ecossistema. Lisboa é uma cidade que abriu espaço para uma nova perspectiva de mobilidade. Passámos de uma cidade onde só o carro ocupava as prioridades de investimento para uma cidade que aprovou e implementa a bom ritmo passeios e passadeiras acessíveis e uma rede de ciclovias de mais de 90 km, que era uma utopia e que hoje atraem cada vez mais ciclistas para as suas deslocações para o trabalho ou para a escola, numa imagem que muitos julgavam jamais ser possível. Mas um grande sinal para a capital verde é termos Lisboa orgulhosamente a puxar pela mobilidade metropolitana, investindo de forma integrada na Carris, na sua mobilidade elétrica e conseguindo catapultar uma das medidas mais emblemáticas e mais promissoras de uma mudança de mobilidade, o Passo Único. €1 por dia para circular em Lisboa, uma medida que aumentou a procura do transporte público em mais de 25% no ano anterior. Lisboa está hoje firme também na luta climática, que em muitas cidades passa pela redução de emissões e pelo aumento de energias renováveis. Lisboa superou as metas previstas de redução de emissões entre 2012 e 2020, que eram de 20%, sendo que em 2016 já tinha atingido os 42%, pelo que as metas para 2030, que são de 60% de redução, estão agora muito mais perto. Uma estratégia que, lembro, foi discutida e aprovada nesta Assembleia. Será também em 2020 que o município abrirá a central solar em Carnide. Será aliar as energias renováveis à economia circular, à inovação e à mobilidade, com a energia produzida na central a ser utilizada no abastecimento de frota elétrica. Já em 2009 será também lançada a plataforma Solis, uma ferramenta de apoio à implementação de energias renováveis no edificado. O município tem, a nível da economia circular, dado grandes passos para o cumprimento das reduções de emissão. É neste domínio que se saúdam os valores a redução de mais de 30%, os valores de 30% de reciclagem e um crescimento de 6% ao ano de reciclagem de papel, vidro e metais, deixando apenas para aterro 1%. Em 2020 não serão permitidos eventos públicos com plástico descartável, situação que já está a ser implementada por antecipação em 2019. Lisboa está ainda empenhada em desenvolver uma boa estratégia de resiliência às alterações climáticas. O plano de adaptação climática foca-se sobretudo em responder a aspectos de drenagem e das ondas de calor, cujos impactos na saúde e na vida das pessoas têm que ser acautelados. É por isso que na gestão do arvoredo é crucial que tenhamos sombra para reduzir o aquecimento dos materiais e baixar os vários graus a temperatura ambiente e também por isso poupar energia. Mas com mais de com a plantação de mais de 20 mil árvores, arbustos ao ano, que temos aumentado a olhos vistos a sombra na cidade e no ano 2020 será certamente decisivo a este nível com a plantação de ainda mais árvores. No que respeita ao plano de drenagem, com um investimento de 230 milhões de euros em 2020, as obras de um dos túneis que está em curso, mas são quase 10 os parques onde decorrem intervenções para aumentar a drenagem natural e a infiltração de águas. 2 das principais baías de retenção estão concluídas e várias outras de menor dimensão seguem-se em inúmeras bacias. Lisboa pretende assumir-se como cidade inspiradora, pois é essencial que as cidades se tornem protagonistas na resposta aos desafios ambientais. E em Lisboa a água é um desses desafios. Lisboa tem de dar o exemplo através da poupança e reutilização de água. Lisboa conseguiu aumentar o número de elementos de água e em 15% das zonas verdes conseguiu também a redução em 49% dos consumos, só entre 2014 e 2018, aliando inovação, sensorização e estratégia de atuação. Com efeito, a cidade gera cada vez melhor este recurso precioso e finito, estando a realizar um investimento
até 2025 de 16 milhões de euros, na criação de uma rede dedicada de água reciclada para regas e lavagens, cujo primeiro troço ficou concluído em julho passado e que serve parte central da zona ribeirinha. Este é o estado da cidade em matéria de sustentabilidade ambiental, que apesar do trabalho e dos desafios que temos pela frente, a todos deve orgulhar e a todos deve mobilizar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Boa tarde, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, caras e caros deputados. A análise daquela que são as políticas públicas de gestão de uma grande cidade como Lisboa pode ser feita por diversos prismas. Na ótica dos serviços e comunidades que presta aos seus municípios, na ótica financeira, de gestão e otimização dos seus recursos, na perspectiva que cria nos residentes quanto à resolução de problemas e questões que surgem. E é nesta perspectiva que gostava de me centrar. Hoje, Lisboa cria expectativas nos seus residentes. E cria expectativas porque conseguiu, nos últimos anos, responder a muitos dos seus anseios e desejos da sua população. A Câmara Municipal de Lisboa tem, de forma faseada, estruturada e consistente, vindo a intervir sobre áreas que durante anos se pensava impossível atuar. Na devolução do espaço público aos lisboetas, com a criação de zonas de lazer dentro da malha urbana, que paulatinamente substituem o espaço durante tantos anos deixado à mercê do estacionamento não autorizado e abusivo. Com a criação de corredores verdes, de redes de ciclovias e com a promoção de meios leves de locomoção que permitem que o meio de transporte da cidade não seja exclusivamente o automóvel. Tudo isto articulado com uma política efetiva de expansão da oferta da Carris, com mais autocarros, mais percursos e uma melhor cobertura da cidade. A forma como olhamos para a cidade e para a sua gestão é hoje marcada pela proximidade, e este conceito é essencial para percebermos os objetivos das políticas públicas. Na mesma medida que as juntas de freguesia assumiram as suas competências com esse objetivo, é de saudar que a Câmara Municipal tenha procurado fazer o mesmo no âmbito dos seus programas. Todos sentimos existir a procura de soluções que vão de encontro aos desejos e às necessidades das pessoas, a cada uma delas, enquanto residente, trabalhador, estudante ou turista, ou seja, Lisboa em todas as suas dimensões. Enquanto dono de uma viatura que tem de estacionar, enquanto ciclista ou alguém que passeia pela cidade de trotinete, enquanto dono de um animal de estimação que o quer levar a um parque canino, ou simplesmente enquanto pai que quer levar os seus filhos a um parque infantil. Na promoção de projetos públicos deixados à consideração dos lisboetas, com processos de tomada de decisão completamente descentralizados, que apelam e fomentam a cidadania de cada um de nós e de todos os nossos vizinhos. Com fundos destinados à intervenção social de caráter local, que se suportam nas redes locais já criadas, com instituições que há muitos anos trabalham no terreno e que são quem melhor conhece as carências e as lacunas dos grupos mais fragilizados. Este conceito de proximidade é particularmente visível naquilo que tem sido a política pública relativa à agenda urbana. Sendo uma área tão sensível para a maioria dos lisboetas, tanto pela visibilidade que tem, como pelos desafios que apresenta, não podia deixar de saudar a Câmara Municipal de Lisboa pela estratégia que está a desenvolver na continuação do mandato anterior. A contratação de mais recursos e a aquisição de novas viaturas para a remoção de resíduos vão de encontro àquilo que são as necessidades de uma sociedade que evoluiu de forma exponencial na última década. Mas há muito mais. O alargamento do sistema de contentorização comunitária a todos os bairros de remoção por saco. O alargamento da rede de contentorização subterrânea do suporte. A gestão eletrónica da recolha com a colocação de sensores em todas as ecoilhas subterrâneas. A introdução da recolha bilateral nos bairros municipais, com o início previsto na freguesia de Marvila em janeiro de 2020. Quando cada vez mais o ambiente é uma preocupação, não posso deixar de saudar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos 2020-2025, que contempla a implementação da compostagem de resíduos orgânicos em habitações com jardins em Lisboa, bem como compositores comunitários com o objetivo de diminuir a produção total de resíduos e de resíduos biodegradáveis na cidade. Mas serão provavelmente os contratos interadministrativos e os contratos de delegação de competências com as juntas de freguesia, num total de mais de 10 milhões de euros, que evidenciam a importância das políticas públicas de proximidade, sendo hoje assumido por todas as partes que as juntas de freguesia são parte essencial na gestão e no garante da qualidade de vida da cidade.
Com a criação das condições necessárias a uma eficiente gestão dos resíduos por parte dos cidadãos e das empresas, julgo que estarem criadas as condições para um aumento das ações de fiscalização que combatam as más práticas, infelizmente, em muitos casos, ainda enraizadas. A cidade é de todos, de quem cá mora, estuda ou trabalha, passeia ou se diverte na noite de Lisboa. Este sentimento de inclusão e de utilização da cidade levou durante muitos anos a desafios da articulação daquilo que são as expectativas de cada um destes grupos. A vivência noturna da cidade trouxe aos residentes das zonas de divertimento noturno questões muito importantes naquilo que são as suas exigências, nomeadamente no seu direito ao descanso. Já em janeiro de 2015, com a liberalização dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, entendeu a Câmara Municipal de Lisboa que liberalizar totalmente os horários de funcionamento no que concerne à cidade de Lisboa podia levar ao agudizar de um conjunto de situações de incomodidade já identificadas fruto da experiência da aplicação do anterior Regulamento Municipal de Horários, nomeadamente o ruído provocado pelos estabelecimentos devido à música com som elevado, ao nível da via pública e nas habitações circundantes, aos mesmos, bem como a aglomeração de cidadãos na via pública. Esta situação era gravemente penalizadora para o descanso dos moradores, um reflexo assinalável na diminuição da qualidade de vida pessoal e familiar. Com vista a combater esta realidade, o município aprovou um novo regulamento do horário de funcionamento de estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços do Concelho de Lisboa, tendo mesmo entrado em vigor a 8 de novembro de 2016. Com base neste novo regulamento, que foi acompanhado de uma fiscalização efetiva dos estabelecimentos e com a aplicação das coimas aos estabelecimentos que não funcionam em conformidade, verificou-se uma diminuição significativa das queixas por ruído, sobretudo das relacionadas com os estabelecimentos de versão noturna. Ainda assim, tenho de salientar o lançamento da campanha de sensibilização sobre o ruído noturno no passado dia 25 de setembro, decorrente de uma proposta vencedora do Orçamento Participativo na cidade pela Associação de Moradores Aqui Mora Gente. Esta ação teve já o seu início e contou com ampla cobertura mediática. No âmbito dos direitos sociais, pela relevância e identificação coletiva de necessidades muito concretas, importa dar seguimento ao Plano Municipal para a Economia e Empregabilidade, aprovado a 23 de março de 2016, nomeadamente aos projetos de apoio à empregabilidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, como seja o espaço Porta Aberta, dirigido à inclusão profissional de pessoas em situação de sem-abrigo. Dar continuidade ao Plano Municipal de Integração de Imigrantes 2015-2017, que foi aprovado em setembro de 2015. Dar continuidade ao Plano Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar, aprovado também em janeiro de 2015. E dar também continuidade ao Plano Municipal contra a Violência Doméstica e de Género 2014-2017, que foi aprovado em fevereiro de 2014, nomeadamente no centro previsto de 24 horas para vítimas de violência doméstica. Para terminar, sinto que devo aqui referenciar o projeto Radar. É impossível falar de proximidade na cidade sem referenciar o que está a ser feito nas freguesias de Lisboa. O projeto Radar resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa, a Santa Casa, as freguesias de Lisboa, a PSP, a Segurança Social e a ARS. É uma das dimensões da operacionalização do programa Lisboa Cidade Todas as Idades. O objetivo é o de conhecer e acompanhar pessoas com mais de 65 anos que estejam em situação de isolamento ou acompanhadas por alguém do mesmo escalão etário, sejam acompanhadas ou não por alguma instituição. Pretendem identificar as suas necessidades, expectativas e potencialidades para que, com estreita colaboração com uma ampla rede de parceiros, possam ser agilizadas respostas mais céleres e assertivas aos desafios da longevidade. Com base nas respostas obtidas e através de um modelo consensualizado por todos os parceiros, a ficha de projeto Radar, centralizando a informação num único local, a plataforma digital do projeto Radar, e fazendo uso da existência de parcerias ao nível de intervenção social entre comunidades e instituições, pretende responder de forma integrada, com maior proximidade, rapidez e eficiência às situações que manifestam maior exigência e responsabilidade. Procura desta forma alterar o paradigma instituído, promovendo o trabalho em rede, impulsionando por pessoas, com pessoas e para pessoas. Através de visitas domiciliárias exaustivas, que já resulta da sua aplicação mais de 15 mil entrevistas, foi feito um levantamento exaustivo da realidade de uma franja da população tão vulnerável como são os mais séniores.
Termino com este exemplo, pois, como referi, este é o espelho de uma política de proximidade, mesmo numa grande cidade como Lisboa. E esta é a política que combate o isolamento e a segregação dos mais frágeis. E esta é a política que, como deve ser, aumenta em muito as expectativas que cada um dos lisboetas tem para com o seu município. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado.